Bom dia, aqui é Maísa Matos e eu vim ler para vocês um capítulo muito importante, muito interessante, que talvez você não faça noção que você possa estar sofrendo essa dor. Vamos descobrir juntos se é um problema, se é uma dor da sua alma? Estou lendo o livro de José Roberto Marques, As Sete Dores da Alma, Curando e Transcendendo Nossas Feridas Emocionais, da editora IBC. A dor da rejeição. Vou ler algumas frases aqui que a gente pode comentar no nosso dia. Meus pais amam mais o meu irmão do que eu. Os melhores presentes sempre foram para os outros. Na escola eu nunca era escolhida para nada, sempre sobrava. A atual mulher do meu ex é muito mais bonita, muito melhor do que eu. Estou na empresa há 10 anos e nunca me promoveram, ninguém nunca me enxerga. Todos foram convidados, menos eu, e diversas outras frases que a gente pode fazer na nossa cabeça que caracterizam dores de rejeição. A primeira das dores emocionais sobre as quais falaremos é a dor da rejeição. Em sua obra, Lisa Bourbon, 2020, afirma que essa é uma das primeiras dores que podemos sentir na vida. Ela afirma que no ventre materno já é possível encontrar indícios de que essa aflição está presente, porque há pais que rejeitam os filhos antes mesmo deles nascerem. Após o nascimento, a criança pode se sentir rejeitada ao perceber que não recebe tanta atenção quanto seus irmãos ou recebe atenção mesmo não havendo irmãos, não recebe. Talvez perceba que seu corpo ou sua personalidade não são aquilo que os seus pais esperavam. É o caso de um bebê que não foi planejado, bem como de uma menina que nasce em uma família que ansiava por um menino, uma criança que nasce com alguma deficiência ou apenas uma aparência que não agrada os seus familiares. A infância é um período particularmente complicado no que diz respeito à rejeição. Qualquer frase que provoque a sensação de ter sido deixada de lado pode levar uma pessoa a guardar no seu interior, no seu inconsciente, que ela tem menos importância que outras pessoas, coisas ou momentos. Como a criança ainda não tem base emocional e cognitiva desenvolvida para processar esse conhecimento e lidar adequadamente com ele, o fato pode se tornar um trauma levado à idade adulta. Na vulnerabilidade da infância, tudo aquilo que os pequenos ouvem, veem, sentem e se tornam memórias, crenças e padrões. É por isso que, chegando à idade adulta, tantas pessoas manifestam insegurança, medo de serem rejeitadas novamente nos mais diversos contextos. Rejeição carrega em si o significado daquilo que não tem valor ou serventia, que não foi desejado. Logo, se rejeitamos aquilo que não nos agrada, o sentimento de rejeitado é de ocupar um lugar que não existe, que não lhe pertence, como se precisasse o tempo todo se desculpar por existir. A rejeição doendo na alma. Fernanda era uma moça de mais ou menos 35 anos. Ela era a terceira filha de um casal que tinha outras duas filhas. Teve seu primeiro namorado já com mais de 20 anos, mas nunca namorou por um longo tempo. No trabalho, ela não era muito de enturmar, preferia ficar sozinha. Não vai muito a eventos. Um dia, duas colegas sentaram perto de Fernanda e perguntaram: Por que você nunca sai com a gente? Porque nunca me chamam. E por que você nunca fala sobre os seus pais? Porque eles preferem as minhas irmãs. E por que você nunca se casou? Porque ninguém gosta de mim o suficiente para me pedir em casamento. Para todas as perguntas, Fernanda sempre tinha uma resposta que mostrava como, na percepção dela, sempre houvesse alguém na frente, pois ela sempre viveu uma história de rejeição. O termo rejeição se refere ao acontecimento em que uma pessoa não é aceita por um outro indivíduo, ou por algum grupo do qual tenha tentado fazer parte, por causa de alguma das suas características. Os eventos de rejeição, se contínuos, pode gerar uma sensação permanente de rejeição. O sentimento passa de fui rejeitado, se referindo a um momento específico, ou sou rejeitado como se rejeição fosse o suficiente para explicar a sua vida. Ser rejeitado é nunca alcançar o primeiro lugar e sempre perder esse lugar para alguém. É nunca ter o destaque, é ser trocado, é a sensação de nunca ter sido amado o suficiente. Ainda na infância, a rejeição pode existir partindo dos pais em sentido aos seus filhos, entre irmãos, entre amigos, entre colegas de escola, entre vizinhos e em qualquer relação. A dor da rejeição é a dor da comparação. A pessoa rejeitada em relação a alguém
é rejeitado e deixado em favor do outro, que se torna preferido ou privilegiado. Ser rejeitado é nunca alcançar o primeiro lugar, é nunca ter o destaque, o elogio, a sensação de nunca ter sido amado o suficiente, querido o suficiente ou ser bom o suficiente em alguma coisa. Ser rejeitado é ser trocado, é nunca ter o lugar próprio, é sempre perder esse lugar para alguém. Alguém que acreditamos ser mais bonito, mais forte, mais inteligente, mais extrovertido, mais e mais. O rejeitado se vê sempre menos. O sentimento que fica é muito doloroso em todas as idades, mas sobretudo na infância e na adolescência, os períodos em que ser aceito por um grupo, se sentir confortado na sociedade, ser objetivo a ser alcançado. Tudo que uma pessoa deseja é encontrar-se no mundo, é fazer parte, e isso é tudo que a rejeição impede. Quando falamos nos motivos para que uma pessoa rejeite outra, compreendemos como eles são diversos. Uma pessoa pode ser rejeitada por característica física, aspectos emocionais, intelectuais, classe social, crença religiosa, orientação sexual, cultura, raça e tudo que diga respeito à sua identidade. Isso se torna ainda mais doloroso quando tomamos consciência de que nascemos para viver em grupo. Historicamente, o ser humano evolui melhor em sociedade. Por mais competitivo que o nosso ancestral das cavernas fosse, a verdade é que ele percebeu que, estando com mais pessoas, a sua tribo ficaria menos vulnerável aos invasores e predadores. É por isso que todo mundo carrega dentro de si a necessidade de ser aceito como um marcador da evolução na nossa espécie. O ser humano é um ser social por natureza. Por esse motivo, a dor da rejeição é muito intensa. Aliás, a pior parte desse processo é que quando o indivíduo sofre rejeição, por diversas vezes, possivelmente desde a infância, ele realmente começa a acreditar que está em inferioridade em relação a outras pessoas. Acreditar ser inferior é uma dor incalculável para quem carrega. Por mais que ela seja incapaz de reconhecer alguma qualidade em si mesmo, ele sempre acredita que suas virtudes não são boas o bastante para viver em sociedade. Isso ativa nele ainda mais o medo da rejeição, levando-o a recorrer a uma identidade diferente da sua para sobreviver. O que Bourbon chama de máscara, eu chamo de falso self escapista. A rejeição real versus a rejeição imaginária. É muito importante que o sentimento de rejeição seja investigado profundamente. O sentimento de rejeição pode vir de fato concreto ou pode ser uma percepção equivocada que gera dor a partir de uma falsa interpretação da realidade. Uma pessoa pode realmente ser rejeitada por alguém, algumas vezes por sua própria família. O preconceito da sociedade também pode gerar rejeição ou exclusão, como no caso de pessoas com deficiência. Mas não podemos descartar a hipótese de que uma pessoa tenha sido rejeitada sem de fato ter sido, e de enxergar rejeição onde não existe. Com medo da rejeição, quantas vezes você deixou de falar o que pensava ou o que sentia? Quando uma pessoa que vive em um relacionamento se apaixona por outra terceira pessoa, decide viver com ela, será que ela está rejeitando verdadeiramente a primeira pessoa? Afinal, a paixão acontece e não há controle racional sobre isso. Mas como fazer com que a pessoa que fica não se sinta rejeitado? Será que sempre que um pai dá mais atenção a um filho, ele está de fato rejeitando o outro? Pode ser que o filho que recebe mais atenção tenha alguma condição física ou psicológica que exija dos pais um pouco mais de cuidado, que esse filho não tenha se desenvolvido emocionalmente com normalidade ou que ele simplesmente apresente mais finalidade com o pai do que o outro. E isso é de fato uma rejeição a outro filho? Pense, suas rejeições são reais ou foram percepções de sua interpretação de realidade? Não que seja menos importante um sentimento de rejeição que venha de uma interpretação e não de um fato. É apenas uma forma de encontrar um caminho para a ressignificação e em seguida para a cura. Se a rejeição é um fato, o melhor é aceitar esse fato, entender que as pessoas erram e seguir em frente. Toda cura e equilíbrio baseia na aceitação. A dor vivida e não a aceitação se reforça e se repete, conforme Bourbon. Se a rejeição é uma percepção, é importante entender por que suas emoções estão interferindo na sua forma de ver o mundo e contar uma nova história da sua história. É preciso modificar a percepção por lentes mais positivas.
O falso self escapista. Um dos grandes méritos da teoria de Lise Bourbon foi reconhecer que de tão profundas dores da alma, nossa mente encontra recursos para não vivê-las. Um desses recursos são as máscaras que eu prefiro chamar de falso self. Para não ser rejeitado mais uma vez, para não ser deixado de lado e trocado por alguém, para não ser o último a ser escolhido pelos amigos, nossa mente nos obriga a adotar um comportamento escapista. O falso self é o que conhecemos de pessoas. Nós nos relacionamos com o falso self, por meio dele reconhecemos a dor na alma. Por isso, o falso self é o ponto de partida para toda busca de cura. O escapista é uma falsa identidade que não a nossa verdadeira. Essa identidade adota uma postura de isolamento, pois quem não se expõe à sociedade não é rejeitado. Afinal, se eu não fizer parte de nenhum grupo e não gerar expectativas sobre ninguém, como serei rejeitado de novo? Não vou demonstrar interesse em ninguém, porque posso não ser correspondido. Não vou me inscrever naquele concurso, porque posso não passar. Não vou cantar na igreja, porque pode ser que ninguém goste. Não vou fazer festa, porque pode ser que eu convide pessoas e ninguém venha. Como a dor da rejeição é própria das pessoas que sentem que o direito de existir lhes foi negado, o escapista é o indivíduo que quer sumir, desaparecer, fingir que não existe, deixar de estar em evidência, diluir-se na multidão. Lise Bourbon descreve que até mesmo as características físicas do escapista dão a impressão de que realmente quer sumir. Quase sempre magro, fragmentado, com os olhos pequenos, um corpo que quase não ocupa espaço, roupas comuns e sóbrias. Quem sofre com rejeição deseja ser discreto a todo custo. O medo causa insegurança, até mesmo nos contextos mais simples. Quem já foi rejeitado pode sentir um frio na barriga antes de fazer uma pergunta na sala de aula, conversar com seu chefe, atender um cliente no trabalho e aí por aí vai. Com medo da rejeição, quantas vezes você deixou de falar o que você pensa ou o que sente? Quantas oportunidades profissionais você deixou passar porque acreditava não ser competente o bastante para elas? Quantas possíveis namoradas não ouviram que você estava interessado devido ao seu medo de ouvir um não? Eu me lembro do caso de um aluno que formou em coaching em uma das minhas formações. Ele se preparou para assumir os negócios do pai, mas acreditava que jamais seria tão competente como ele. O pai era de fato exigente, mas aquele jovem era de extrema inteligência. Tinha notas altas desde a infância, era articulado, havia se formado em uma universidade de prestígio, mas parecia que queria sempre desaparecer. Lutando contra a ideia de ser o líder, nunca aceitou assumir nenhum cargo em que precisasse se expor. E se ninguém na empresa me aceitar? E se ninguém gostar de mim como líder? Assim se comportam muito mais pessoas com esse perfil. Têm tanto medo de serem rejeitadas que preferem ser ignoradas ou esquecidas. No entanto, quando essas pessoas de fato são ignoradas ou esquecidas, o sentimento de rejeição também é aflorado, provando o quanto essa falsa identidade é disfuncional e ineficaz. Quem veste o falso self do escapismo nunca mergulha na construção de vínculos mais intensos com pessoas, por medo de se machucar. O centro da dor, a comparação. É importante averiguarmos o centro da dor, ou seja, as origens dessas sensações negativas que causam tanto sofrimento. No caso da rejeição, o centro da dor é a da comparação. Toda comparação é sofrimento. Quando uma pessoa é rejeitada, ela sente que há outra pessoa que ocupa o seu lugar. Se um colaborador teve a sua ideia rejeitada pelo chefe, é porque a ideia do colega era melhor. Se o pedido de namoro foi recusado, é porque a outra pessoa era mais bonita e ela que foi escolhida. Se o pai ou a mãe não gosta da criança, é porque o irmão ou a irmã tem característica superior, despertando a sua preferência. Perceba que, assim como a rejeição se apresenta de diversas formas, a comparação também surge em diversas situações. Isso se deve ao fato de que a sensação de inferioridade imediatamente é associada à identificação da provável superioridade do outro indivíduo. Algumas frases são bastante comuns entre as pessoas que sofrem com a rejeição. Meus pais gostam mais do meu irmão do que de mim. Eu sempre sou o último a ser escolhido no grupo da escola. Eu nunca serei tão bonita quanto ela. Eu jamais terei a mesma inteligência que o meu colega. Ninguém gosta de mim nesse departamento. Ninguém quer ser o meu amigo. Comparar-se ao outro é uma atitude injusta consigo mesmo,
Você, querida pessoa, tem a sua trajetória, a sua origem, a sua formação, as suas crenças, as suas dificuldades, enfim, o seu caminho. As outras pessoas têm formações, culturas, ideias, oportunidades e obstáculos completamente diferentes dos seus. Dessa forma, qualquer tentativa de comparação é injusta, pois as pessoas não partem do mesmo lugar e nem percorrem as mesmas trajetórias. Quando uma pessoa que sofreu com a rejeição sente que está em um ambiente em que todos são melhores do que ela automaticamente imagina que será rejeitada novamente por não estar à altura dos demais. É aí que vem aquela vontade de sumir, de desaparecer, de fugir. Aciona-se o escapista. Para as vítimas da rejeição reais ou imaginárias, é preferível anular-se a ocorrer o risco de serem rejeitadas. É melhor ficarem quietas do que ouvirem alguém que não concorda com elas. É melhor não assumir uma posição de destaque do que ocorrer o risco de liderança. Resumidamente, é melhor ter a certeza do não do que a possibilidade de um talvez, curando a dor da rejeição. Eu jamais falaria de dores se não pudesse de alguma forma te orientar sobre um caminho de cura. Aliás, cura para mim é o equilíbrio entre a emoção e a razão, entre a dor e o entendimento, entre a aceitação e a superação. A minha maior motivação para trazer reflexão sobre as dores da alma é justamente ajudar tantas pessoas que perderam a oportunidade de ter uma vida melhor, mais feliz e mais produtiva, por não contarem a melhor história das suas próprias histórias. Todos nós fomos de uma forma mais ou menos violenta rejeitados. Mas a boa notícia é que toda dor da alma tem uma cura, ou pelo menos tem um processo de entendimento e aceitação que leva ao equilíbrio. Basicamente, superar a dor significa assumir que ela existe, encontrar onde dói, o centro da dor, identificar a referência na sua própria história e então encontrar uma forma de transcender. Tome posse do seu lugar no mundo e não se esconda de ser a pessoa que você nasceu para ser. O mundo é seu e você tem o direito de existir, de tentar, de ousar, de arriscar. Não se esconda tentando não fazer parte deste mundo. A dor da rejeição pode ser maior do que a dor da vontade de viver o seu direito de existir plenamente. Respeite a ausência de reciprocidade e não acredite que tudo é pessoal. Infelizmente, nem todos os nossos sentimentos são recíprocos, mas isso é a vida. Você também não corresponde aos sentimentos de todas as pessoas. Às vezes, nutrimos estima e admiração por pessoas que não nos admira da mesma forma ou da mesma intensidade. Isso não é um ataque pessoal, mas vale apenas a vida como ela é. Mas é apenas a vida como ela é. Mesmo em relação duradouras, as circunstâncias e os sentimentos mudam, e é comum que isso aconteça, inclusive na amizade. Portanto, não cobre a reciprocidade do outro e não dependa dela para ser feliz. Aceite e dedique-se a quem gosta de você de verdade. Aprenda a lidar melhor com a tristeza, pois ela, juntamente com a frustração, são sintomas e consequências da dor emocional na rejeição. Elas surgem quando as expectativas que criamos são muito altas e não se concretizam. Por isso, aprenda a administrar as expectativas que você cria diante de certos acontecimentos em relação a determinadas pessoas. Se as suas expectativas não se concretizarem, entenda que há um tempo necessário para que a tristeza diminua e para que você recupere as forças. Porém, não fuja da dor, aprenda com ela. Lembre-se de que você também pode ter rejeitado alguém. Assim como todo mundo um dia é rejeitado, todo mundo um dia rejeita alguém. Consciente ou inconscientemente, rejeitar alguém faz parte das circunstâncias das relações humanas. Isso é importante para reconhecer que a rejeição não é um motivo para desistir da sua própria vida ou para esconder as situações e oportunidades. Lidar com a rejeição é superá-la. É algo possível que pode começar agora. Eu sempre me lembro de uma roseira que havia na casa da minha mãe. Minha mãe, Dona Cidinha, sempre teve muitas plantas em casa. Sempre chegava com uma mudinha nova que pegou na casa de alguma conhecida e ia inserindo uma a uma no seu jardim. Ela sempre gostou das orquídeas e das flores de maio. Eu gostava de uma roseira que ela não dava a menor bola. Essa roseira é muito fraquinha, não morre nem vai para frente, ela dizia. Mas a roseira estava lá, sempre florida, com as suas rosinhas amarelas. Mesmo recebendo menos cuidado e até menos água que as outras plantas, ela não deixava de cumprir a sua missão com alegria e motivação. A rejeição a essa roseira era real,
mas ela sabia que a sua vida valia mais que a rejeição que recebia. Ela lutava por si mesma e abria suas flores. Seja uma roseira. O que aprendemos com esse capítulo? A rejeição pode ser a primeira dor da alma sentida ainda no ventre quando os pais rejeitam um filho, mesmo antes de nascer. O sentimento de rejeição tem um forte senso de troca, de que alguém sempre ocupa um lugar que poderia ser seu. Por isso, a rejeição também é um sofrimento vindo pela comparação. Quem é rejeitado se sente inferior porque nunca consegue fazer parte, nunca consegue pertencer. Existe a rejeição real, mas existe um sentimento de rejeição que não é real, mas fruto de uma percepção já contaminada pelas dores da alma, marcada emocionalmente. A dor da rejeição gera uma personalidade escapista, de que quer ser invisível, pois sendo invisível não daremos oportunidade para que as outras pessoas nos rejeitem. É melhor não fazer parte do que tentar fazer parte de ser rejeitado. A dor da rejeição gera silenciosamente o embotamento e a submissão. A cura da dor da rejeição vem com a autovalorização, quando você assume seu lugar no mundo. A rejeição dos outros se torna um detalhe insignificante. E assim terminamos esse capítulo sobre rejeição. Deixe o seu comentário para mim saber se você está aproveitando esse conteúdo, para que eu volte a gravar mais. O capítulo número 2 desse livro, a gente vai falar sobre a dor do abandono. E a gente vai aprender um pouco mais. É muito importante a gente compreender aquilo que a gente passa para que a gente possa iniciar nosso processo de cura. E lembra que isso demora um tempo até você ir compreendendo tudo sobre isso. Aqui é a Maísa Matos falando, você pode me seguir nas redes sociais. Não deixa de curtir esse vídeo, não deixa de começar, não deixa de se inscrever, pois eu acredito muito no propósito de eu estar aqui gravando isso para vocês. Eu já fugi muito de tudo isso e eu sei que isso é uma vontade de Deus para nossa vida. Então inscreva-se no canal, porque na hora que você menos esperar, aquela pergunta que você tem feito a Deus, pedido em oração, vai aparecer para você como uma resposta através de algum título de algum vídeo que eu vou ter gravado, deixado aqui, seja no Spotify, seja no Instagram, seja no YouTube, em qualquer plataforma. Mas eu te falo, não deixe de se inscrever, de curtir, para que você possa receber mensagens que vêm dos céus para a sua vida. Fiquem com Deus e até o próximo capítulo.